Tudo bem. Esta será a última mensagem relacionada ao tema obediência a ser aprendida. E hoje nós vamos falar sobre as condições para a delegação de autoridade. Foram 42 mensagens, são 42 mensagens com esse tema e pretendemos, se Deus permitir, terminá-la nesta manhã. As autoridades que Deus estabeleceu na família, todos nós sabemos, são os pais em relação aos filhos, os maridos em relação às esposas. No mundo são os senhores em relação aos servos, ou os patrões, ou os chefes, ou os hierarquicamente estão em posição superior a de quem quer que seja, e os que servem de uma ou de outra forma a essas pessoas. No mundo, ainda os reis são poucos em relação aos seus súditos, os governantes em relação aos que lhes estão sujeitos. Na igreja, os pastores em relação ao povo de Deus, os líderes em relação aos seus liderados. Vamos começar falando dos maridos. A Bíblia ensina que as esposas devem sujeitar-se aos seus maridos. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. A orientação é muito precisa, clara. As esposas devem sujeitar-se aos seus maridos da mesma forma como se o fizessem ao Senhor. Mas os maridos devem exercer autoridade com a condição de amarem suas esposas como eles amam a si mesmos. O nosso propósito nessa manhã é falar sobre aqueles que estão em posição de autoridade. Então, Efésios 5:25 diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. No entanto, versículo 33, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Esses são os textos principais, ainda que não sejam únicos, no Novo Testamento. Nós temos isso em Colossenses capítulo 3, onde o assunto é tratado também. Embora aqui seja o mais minucioso e o mais detalhado. O verso 25 diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para que nós possamos entender o sentido desta palavra, é importante dizer que nós somos chamados, os maridos somos chamados a amar nossas esposas da mesma forma como Cristo nos amou. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a responsabilidade de amar como Cristo amou a igreja é amar mesmo na condição de pecadores, a mulher como o marido também é pecador, são pecadores, e é preciso que o marido ame assim a esposa. Todos os que convivem dentro de um relacionamento conjugal sabem das dificuldades e que casamento não é uma coisa assim fácil. Não é uma coisa que você possa tirar de letra
Muitas pessoas têm uma ilusão com relação ao casamento, pensando que o casamento é o suprassumo das suas ambições. Bem, eu creio que cada um tem um chamado de Deus, e aqueles que são chamados para se casarem devem se casar, e outros são chamados, como Jesus disse mesmo, como eunucos, não no sentido literal de pessoas castradas, mas no sentido de pessoas que foram chamadas para servir a Deus e não se casaram. Mas então isso implica em você amar apesar de. Amar o tempo todo, amar em todas as circunstâncias. É isso que o Senhor está dizendo, porque é assim que o Senhor nos ama. O Senhor não nos ama porque nós somos merecedores, o Senhor não nos ama porque nós fazemos por onde, o Senhor não nos ama porque nós sejamos perfeitos, o Senhor não nos ama porque de alguma forma temos algum mérito, muito pelo contrário. O que nós vemos enfatizado em todo o Novo Testamento, especialmente, é que nenhum de nós é digno, nenhum de nós é merecedor, nenhum de nós é digno mesmo para poder estar diante do Senhor. E não obstante, Ele nos ama o tempo todo, nos ama 24 horas por dia, 30 dias por mês e 365 dias durante o ano. Então Ele nos ama o tempo todo, em todo o tempo e em toda e qualquer circunstância. Ele conhece tudo a nosso respeito e esse amor não tem limites. É impressionante como o apóstolo João escreveu dizendo acerca das palavras de Jesus, aliás, não é nem acerca das palavras de Jesus, é acerca do que aconteceu. Ele diz em João, se não me engano, é capítulo 13, versículo 1, que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Durante todo o tempo que ele esteve aqui, ele amou os seus discípulos. E eles pisaram na bola, eles falharam, Pedro negou Jesus, todos eles fugiram quando Jesus foi preso, e não obstante, Jesus amou-os o tempo todo, mesmo sabendo que tudo isso ia acontecer. O verso 28 de Efésios 5 diz assim: também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Ninguém pode amar a si mesmo se não amar. Primeiro, não receber do Senhor o amor que lhe é dado, um amor incondicional. Então ele vai amar-se a si mesmo, porque esse amor é incondicional, e ele vai poder amar a sua esposa, porque foi assim que Cristo nos amou de forma incondicional. Se os maridos quiserem então representar a autoridade de Deus, devem amar suas próprias esposas. Bem, vamos para os pais. A Bíblia ensina que, com relação aos pais, que os filhos devem obediência a seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Bem, todos nós sabemos disso. Nós temos promessas enormes com relação aos filhos em relação aos seus pais quando eles obedecem. Não obstante, o exercício da autoridade dos pais implica em responsabilidades e condições também.
Efésios 6,4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Apesar do fato de os pais terem autoridade, eles devem aprender a controlar-se diante de Deus. Por isso que o texto diz: não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais representam bem o Senhor quando eles não ficam irados contra os seus filhos. E se ficarem, é só pedir perdão. Muitas vezes, todos nós temos falhado nessa área, e é importante que nós entendamos que quando erramos devemos confessar o nosso pecado, e quando confessamos nós restauramos a relação e os filhos ficam sabendo que nós erramos. E assim o Senhor é bem representado, não porque nós não falhamos, mas porque ao errarmos reconhecemos o nosso erro. Então, os pais não devem tratar os seus filhos segundo os seus caprichos, não devem pensar que têm o direito absoluto de fazê-lo porque os geraram e os criaram. Pais devem se controlar por meio do Espírito de Deus. Então, e eu chamo a atenção ainda para o fato de que eles não só devem controlar-se, mas também criá-los na disciplina e na admoestação. É algo que dá trabalho, especialmente aqueles que têm filhos menores. Muito bem. O objetivo de toda autoridade que os pais têm para com seus filhos deve estar de acordo com o ensino bíblico, então. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O propósito, então, é educar, disciplinar e proteger com amor. A Bíblia, sobre os senhores, a Bíblia ensina que os servos devem obediência aos seus senhores. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. O texto original não está falando de servos no sentido comum, está falando de escravos em relação àqueles que eram senhores, donos deles. E o texto diz que eles deviam obedecer aos seus senhores aqui com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Mas ser senhor também envolve condições. Os senhores, e hoje quem são os senhores? Graças a Deus não temos escravidão mais no Brasil, já há muito tempo, mas os senhores são os patrões, são os superiores hierárquicos em quaisquer níveis e em quaisquer lugares onde quer que alguém trabalhe. Sempre tem alguém acima de você, acima de mim, acima de nós. Então, os senhores não devem ameaçar nem provocar os seus servos, aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Isso hoje é tido como assédio. Assédio o quê? Moral. Então, mas nós estamos falando, bom, o texto está dizendo de um tempo em que cada um fazia o que queria, e o Senhor está ordenando que, bom, primeiro aos servos que obedeçam aos senhores,
Inclusive a Bíblia diz não só aos bons e cordatos, mas também aos maus. Mas com relação aos senhores, a palavra do Senhor é muito clara. Os senhores não devem ameaçar nem provocar os seus servos. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças. É totalmente fora dos princípios da palavra alguém se valer do seu posto, da sua posição, da sua autoridade para humilhar, para ameaçar, para obrigar, para coagir quem quer que seja. Nenhuma autoridade deve fazer isso, e muito menos aqueles que são senhores em alguma posição onde eles têm essa autoridade. Deus não permitirá que suas autoridades delegadas ajam com falta de moderação. Antes devem ter o temor do Senhor. Nós estamos falando para pessoas no contexto da igreja. Nós estamos falando de pessoas que temem a Deus. Deus não permitirá então que suas autoridades delegadas ajam com falta de moderação. Antes devem ter o temor do Senhor. O texto diz: sabendo que o Senhor, tanto deles, tanto dos servos, como de vocês, senhores, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz a distinção que o mundo faz entre posição, em quem está na liderança, quem está servindo. Para Deus, todos são iguais. Não obstante, a recomendação é para que os que estão em posição de autoridade fiquem sabendo que eles têm um Senhor. Eles estão sujeitos a alguém que é maior do que eles. E essa pessoa é o próprio Deus. E nós devemos lembrar disso, porque se nós vamos colher aquilo que plantamos. A lei da semeadura funciona em todos os sentidos. Então nós seremos tratados pelo Senhor da maneira como nós tratamos as pessoas. Então é importante que nós possamos levar em consideração o que o texto diz, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ele não faz distinção de A em relação a B. Deus não é assim e ninguém deve ser assim no exercício da sua autoridade. Os senhores têm pessoas sob sua autoridade, mas eles mesmos estão sob a autoridade de Deus. Quanto mais uma pessoa reconhece a autoridade, menos arrogante ela é. Ela não intimida, ela não ameaça. São atitudes indispensáveis a quem se encontra em posição de autoridade. São a gentileza e o amor. Se alguém ameaça e julga os outros, ele mesmo logo será julgado por Deus. Por isso os senhores devem tremer diante de Deus. Governantes. A Bíblia ensina que devemos nos sujeitar às autoridades governamentais ou superiores. Romanos 13:1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Em nenhum lugar no Novo Testamento há instrução sobre como governar.
O Velho Testamento descreve as condições para os que governam. As exigências básicas são a justiça, a imparcialidade, a honestidade e o cuidado com os pobres. É aquilo que normalmente chamamos de justiça social. O Velho Testamento enfatiza isso demais, todos esses itens aqui, e a palavra normalmente é dirigida aos que eram reis e governavam sobre o povo de Deus. Bem, estes são os princípios para os que governam. Não devem procurar o seu bem-estar, mas manter justiça absoluta. Não podemos esperar isso de pessoas ímpias que não conhecem a Deus, não temem a Deus. E por isso devemos orar pelas autoridades constituídas para que elas ajam dessa maneira. Pastores e líderes. A Bíblia ensina que pastores, presbíteros e bispos são termos diferentes, usados alternadamente para o mesmo dom ministerial. Atos 20, 17 diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então, ele estava em Mileto, ele mandou uma mensagem a Éfeso, pedindo que os presbíteros, ou seja, os anciãos da igreja, que viessem encontrar-se com ele em Mileto. Depois, falando diretamente, quando eles haviam chegado, lá no verso 28, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então ele manda chamar os presbíteros, ou seja, os anciãos. Esse termo é um termo usado nas sinagogas judaicas. Uma pessoa era designada o líder da sinagoga, e normalmente era um ancião, uma pessoa mais madura, mais apta para liderar as reuniões da sinagoga. Esse termo foi trazido para a igreja, para o líder, para o pastor. E aqui no verso 28, dirigindo-se a estes que ele convocou e chamou de anciãos, ele diz assim, ele fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Qual é o significado da palavra bispos? Bispos é a palavra episcopos no grego, que significa superintendente. Numa igreja onde havia vários pastores, havia um que era o superintendente dos demais, mas todos eram pastores, eram anciãos, eram chamados de anciãos, eram chamados de bispos e eram chamados também a pastorearem, ou seja, a agirem como pastores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ali é mencionado pastores e mestres entre os ministérios que são ali enumerados. Mas cada um dentre o povo de Deus, no contexto da igreja local, deve sujeitar-se aos seus pastores e líderes.
Nós temos dois textos que queremos colocar isso. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande estima os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, todos na igreja são chamados a terem grande estima os que trabalham entre eles, que os presidem no Senhor e os admoestam. E essas pessoas são chamadas a terem pessoas com as quais devemos ter a máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. E a última recomendação é que devemos viver em paz uns com os outros. Na Epístola aos Hebreus, nós temos capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Isso envolve toda a liderança da igreja, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, a recomendação é que todos na igreja devem ser submissos aos seus líderes. E quando nós pensamos em liderança, pensamos em pastores e líderes, em quaisquer áreas. Lembrando que no contexto de células, os líderes de células trabalham como pastores. Tem um pequeno rebanho que é a sua célula e deve ter cuidado com as ovelhas que lhe são entregues para esse pastoreio. Então, o texto diz que todos devem ser submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas a quem? A Deus, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Mas essa é a recomendação para o povo de Deus. Mas os pastores e líderes na igreja local devem ter, primeiro, domínio próprio. O bispo, o pastor, o líder deve ter domínio de si. Isso é possível pelo Espírito de Deus. E isso é algo a ser cultivado através de uma vida de oração e de temor a Deus e a sua palavra. É preciso que quem está na liderança reconheça sua total dependência do Espírito de Deus para ter o domínio próprio, domínio de si. Isso é fruto do Espírito. Isso não é coisa que eu e você tenhamos, só pelo Espírito de Deus. Então, os líderes, pastores e líderes devem ser disciplinados, devem ter disciplina consigo mesmos. E disciplina implica em vida de oração, vida de estudo da palavra, vida de comunhão com Deus. Eles são escolhidos para cuidar da igreja e devem eles mesmos saber como obedecer e estar sob controle. Todo líder deve saber obedecer. Nós já vimos isso aqui em detalhes em mensagens anteriores. Eles são escolhidos então para cuidar e devem eles mesmos saber como obedecer e estar sob controle.
Pastores e líderes na igreja local devem saber governar a sua própria casa. Tito 1,6 diz que deve ser alguém que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então o texto diz que eles devem ter filhos crentes que não são acusados de devassidão. O que é devassidão? É uma vida desregrada, é uma vida, eu diria, promíscua, onde tudo é permitido, e nem devem ser insubordinados. Por que disso? O texto diz, 1 Timóteo 3, 4 e 5, a recomendação é repetida aqui: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que eu e você possamos realizá-la, senão pela dependência total de Deus. E mesmo que tenhamos nos esforçado para fazer o melhor, nem sempre alcançamos o propósito maior. E aqui voltamos a falar sobre a importância de pedirmos perdão todas as vezes que falharmos. E eu reconheço que durante a minha vida toda falhei muitas vezes, de várias maneiras, em relação a cada um dos meus filhos. Até porque eu conheci o Senhor quando já tinha 2 filhos, e isso faz uma diferença. Não obstante, eles foram instruídos nos caminhos do Senhor. Eu sou muito grato a Deus porque o meu pai conheceu o Senhor antes de me conhecer. Antes, claro. Antes de eu nascer. 2 anos antes. Eu nasci 2 anos depois que ele tinha conhecido o Senhor, e ele me criou nos caminhos do Senhor e me tomava pela mão, me levava para a igreja. E eu já disse aqui que muitas vezes eu, como criança, enfrentava um conflito enorme, porque os meus primos chegavam na minha casa exatamente na hora de ir para a igreja. E eu ficava morrendo de vontade de ficar com eles, e ficava naquela... Meu pai pegava pela mão e a gente ia para a igreja. Minha mãe não era cristã naquela época, ainda não havia se convertido. Ela veio se converter muitos anos depois. E então ela ficava com as pessoas. Eu não sei porque que essas visitas tinham que ir lá em casa exatamente nesta hora, mas meu pai pedia licença, saía, ia conosco para a igreja. Então, pastores e líderes na igreja local devem ter a virtude da humildade. 1 Timóteo 3, 6 e 7. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. A orientação é muito clara. Uma pessoa que se converteu recentemente, se ela é levada a uma posição de liderança, a tendência vai ser ela exercer uma liderança que não vai ser a melhor, porque ela pode se achar, pode se
pensar de si além do que deve, e isso foi o que aconteceu com o diabo, que quis ser igual a Deus, sentiu-se todo poderoso, e as coisas não são assim. As coisas não funcionam assim no reino de Deus. Então, que o bispo, que o pastor, que o presbítero, que o ancião, que o líder não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então deve ter um testemunho condizente com a sua condição de líder na igreja local. Seja ele quem for, em qualquer cargo de liderança, todos nós devemos ter essa consciência. Então ele não pode ser soberbo, não pode ser convencido. Quem abusa da autoridade não serve para ser pastor nem líder, nem pode dirigir bem qualquer coisa na igreja. Só os mesquinhos são orgulhosos, presunçosos, cheios de si. Eles não têm consciência de que estão servindo ao Senhor, a quem devem prestar contas, a quem devem se submeter. Por isso, não podem jamais dar a devida glória a Deus, nem podem ter sua confiança. Se alguém pensa de si além do que deve, então não há espaço para a glória de Deus. E a Bíblia ensina que tudo que eu e você fizer, devemos fazer para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Por isso, pastores e líderes na igreja local não devem ser um crente novo, já disse. É necessário também, já vi esse texto. Pastores e líderes na igreja local devem santificar-se para não serem desprezados. Ensine Tito 2,15, ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Tito era um pastor na igreja local. Então, o texto diz que também exorte e repreenda com toda a autoridade e que ninguém despreze você. Por que alguém desprezaria alguém? Porque ele não estava dando bom testemunho. Porque se ele não desse um bom testemunho, para que os pastores e líderes na igreja local não sejam desprezados, eles devem então se santificar. Santificar significa separar-se para Deus, viver para a glória de Deus, repetimos, e viver para servir a Deus. Sua maneira de viver tem que ser diferente. Pastores e líderes na igreja local devem ter uma conduta exemplar. Tito 1:7-9. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Versículo 9, ser apegado à palavra,
fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, é alguém que deve conhecer a palavra de Deus. Por isso temos insistido tanto, e não só com os líderes, mas também com toda a igreja, a importância de vocês, todos nós, termos tempo com a palavra de Deus. É difícil, à luz das Escrituras, pensarmos na possibilidade de vivermos de maneira digna do Senhor, sem que nos atenhamos diariamente à palavra de Deus. Então, como já dissemos anteriormente, os pastores ou líderes de uma igreja local não buscam glória pessoal, essa é de Deus. Não obstante, pastores e líderes na igreja local não devem dar motivo para serem desprezados por falta de vida santificada. De certa forma, isso já foi dito, mas o verso 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. É uma recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era muito novo, se converteu através do apóstolo Paulo, fez várias viagens com o apóstolo Paulo, foi discipulado por ele, preparado por ele, mas ainda era muito jovem. Então a recomendação para ele era que ninguém o despreze por você ser jovem. Agora, como é que isso poderia ser feito? O texto diz: pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Exemplo para os fiéis como na palavra, no conhecimento da palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Concluindo, nenhum líder deve ser convencido porque ele não é superior aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém na igreja. Não obstante, por representar o Senhor, ele deve santificar-se, ele deve ser exemplo. Representar a autoridade é representar o próprio Deus. Estar em posição de autoridade é ser um exemplo para todos. Que o Senhor tenha então de nós misericórdia e nos conceda sempre a sua infinita graça. É assim que encerramos hoje, com a graça e a permissão de Deus, esta série de estudos aprendendo a obediência a ser aprendida. Vamos orar? Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e falasse com Deus. Senhor, nós te damos graças por termos podido completar hoje essa série de mensagens e pedimos que o Senhor nos ajude a viver aquilo que foi ensinado, aquilo que foi ministrado durante todo o tempo em que falamos sobre este assunto. Pedimos que o Senhor nos ajude na condição de líderes a vivermos a Tua palavra. E para tanto precisamos de Ti, somos necessitados de Ti, precisamos desesperadamente de Ti. E pedimos que Tu venhas nos capacitar, nos assistir, dando-nos mais do Teu Espírito, mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais da Tua unção. Precisamos de Ti, Senhor. Vem nos encontrar, vem nos assistir
e nos capacitar. E que o Senhor faça com que todos os que são líderes em alguma área aqui na igreja tenham plena consciência de que dependem de Ti. Nenhum de nós é autossuficiente em nenhuma função. Então ajuda-nos a sermos fiéis a Ti pelo Teu Espírito, pelo Teu poder e pela Tua graça. Nós oramos gratos no precioso nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos leve em paz, seguros, e que assim nos tragas aqui outra vez, para juntos Te buscarmos. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.